viajantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Contaremos ainda como mediador com Jacques Menezes, da Secretaria de Saúde. O objetivo dessa palestra é conscientizar sobre a importância das vacinas, tanto para a saúde individual quanto coletiva, entendendo que elas são uma das ferramentas mais eficazes da prevenção e controle de doenças. Ao longo desse encontro, vamos percorrer o histórico das vacinas, compreender como elas funcionam no organismo, conhecer os diferentes tipos de vacinas e discutir os efeitos populacionais que a imunização traz para a sociedade. Também vamos revisar os calendários de vacinas, tanto do Programa Nacional de Imunizações, PNI, quanto da rede privada, e refletir sobre um desafio atual, que é a hesitação vacinal, sua causa e estratégias para superá-las. Então, agora eu passo a palavra ao Jacques para darmos continuidade. Obrigado, desembargadora Andréia. Eu sou Jacques, sou um homem de meia idade, tenho cabelos grisalhos, de cor parda, uso óculos de grau com armação preta, estou vestindo um paletó preto, uma camisa branca, e no fundo da minha tela há um logotipo alusivo ao evento da Semana do Servidor. Também estão conosco aqui nos ajudando dois intérpretes de Libras, o Edson e Elisa. O que aparece na tela neste momento é o Edson, que é um homem branco, jovem, usa óculos com armação escura, está vestido de roupa preta e tem no fundo de tela uma cor verde, lembrando o chroma key. Também divide a tela comigo a doutora Lara, doutora André, que se apresentou. Estamos aparecendo do tórax para cima. Este evento terá 1 hora de duração, e essa hora será certificada para aqueles que registrarem sua presença aqui no chat do YouTube, quando for disponibilizado o formulário. E também, essa mensagem que está sendo transmitida hoje será gravada e será disponibilizada no YouTube da Escola Judicial, da EJUD 2, e também ficará disponível no canal da Secretaria de Saúde na intranet. Então, ao final, havendo tempo, a doutora Amanda já se dispôs a responder perguntas que, se houver, ela vai tratar dessas perguntas. Doutora Lara. Oi, boa noite. Muito obrigada pela apresentação, Jacques, doutora Andréia. Quero fazer também um agradecimento, né, à Secretaria de Saúde do TRT2 e doutora Célia Wunsch, diretora, uma das que me convidaram, e também Gisele, que esteve em contato comigo o tempo inteiro para a gente programar essa aula. Então, minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de 46 anos, tenho aparência um pouco mais jovem, pele clara, cabelo escuro, bem preto, está preso, um pouco longo abaixo dos ombros, é, e eu tô com uma blusa lilás, de lã, considerando que vai fazer um pouco de frio. Acho que é isso, né? Posso começar a aula, certo? Então, me coube hoje essa função de falar para o pessoal aí do tribunal, né? Eu acho que outros tribunais também que receberam o convite, sobre os princípios gerais de imunização. Eu vou tentar falar numa linguagem um pouco mais simples, né? Às vezes, para a gente que é médico é um pouco difícil, mas eu vou tentar falar de uma linguagem que seja compreensível e no final estou aberta a todas as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem, tá? Bom, então eu começo. Deixa eu só. Isso, primeiro slide. Então, eu começo já falando um pouco do que a doutora Andréia disse na apresentação, né? As vacinas, elas foram incluídas entre as 10 aquisições mais importantes em saúde pública no século XX. Então, é indiscutível o impacto que ela teve na saúde pública, né? Stanley Plotkin, que é um dos grandes pesquisadores de vacina, no mundo atual, ele diz que nenhuma outra intervenção, nem mesmo antibióticos, teve tanto efeito na diminuição de mortalidade e no crescimento populacional. Atualmente, a gente tem vacinas aí que previnem mais do que 20 doenças, e globalmente a vacinação evita 2,5 a 5 milhões de mortes só em crianças menores do que 5 anos, esse número. Então, ao todo, são muito mais mortes que são evitadas, né? Principalmente na população mais frágil. E é a intervenção em saúde pública mais custo-efetiva, né? Então, esse termo custo-efetividade, a gente sempre usa para estudar a introdução de uma vacina no calendário, né? O quanto que a gente gasta
para introduzir aquela vacina num calendário vacinal público, por exemplo, e o tanto que o Estado economiza em internação, em morbidade, em falta ao trabalho, né? Então, esse termo custo-efetividade é muito usado para todos os estudos, e é a intervenção mais custo-efetiva que tem em saúde pública. E para começar, eu vou tentar contar umas historinhas, né, para poder ficar um pouco mais leve, também não tão técnico, mas que eu acho muito curioso. Como que surgiu a vacina? Né, então, a gente tem aí esse Edward Jenner, né, um estudioso, um cientista inglês, né? Então, em 1796, o Jenner, ele já existia naquela época uma ideia sobre inoculação, né? Eles achavam que inocular um agente infeccioso nas pessoas pudesse proteger aquelas pessoas de pegar o agente infeccioso no futuro. Só que essa inoculação, o agente ele não era enfraquecido, ele não era atenuado. Né? Então, alguns cientistas tentavam raspar a lesão de uma pessoa com varíola e inocular em outra pessoa que não tinha varíola para poder ver se aquilo ali protegia. Só que era uma ideia, às vezes, um pouco absurda, né? Porque, obviamente, a pessoa que não tinha varíola iria pegar a varíola. E aí o Jenner, ele ouviu, né? Primeiro ele ouviu de algumas ordenhadoras na época que ordenhavam vaca, né? Por isso é que é essa figura dessa vaca. As ordenhadoras diziam: Ah, eu não vou pegar varíola porque eu já tive feridas nas minhas mãos da varíola bovina, né? Porque a vaca tinha uma forma de varíola também que era muito mais leve. As vacas não morriam da varíola bovina, né? E o Jenner ouvia aquela história e ficou com aquilo na cabeça, então o Jenner teve a ideia. Então, se a varíola bovina protegeu essas ordenhadoras, eu vou tentar proteger outras pessoas também. E a varíola bovina é mais fraca do que a varíola humana. Então, essa foi a ideia do Jenner que diferenciou dos outros cientistas da época. Ao invés de pegar a varíola e passar para uma pessoa que não tinha, ele pegou a varíola bovina, que era mais fraca, e tentou passar para uma pessoa que não tinha. Né? E o primeiro paciente dele, vamos dizer assim, foi um filho do jardineiro dele, uma criança de 9 anos. E essa criança sobreviveu. O Jenner ele fez um experimento de, depois de inocular com a varíola bovina, ele inoculou a varíola humana nessa criança e a criança pegou uma forma bem branda de varíola humana. Então, essa intercambiabilidade aí de uma doença mais fraca para a proteção de uma doença mais grave foi o grande pulo do Jenner, né? E aí, a partir daí, ele definiu as noções de vacinação e criou uma clínica de vacinação. Então, tem várias fotos da época que a gente vê várias crianças sendo vacinadas, né? Algumas, como a da esquerda, mais mansinhas e outras mais revoltadas, com a agulhada. Mas essa forma de inoculação foi o primeiro princípio da vacinação. Depois de Jenner, cerca de 80 anos depois, surgiu Pasteur. Minto, mas antes eu esqueci desse slide. Esse slide é muito curioso. Essa foto é uma foto que eu peguei da época que é sobre os primeiros movimentos anti-vacina. Então, algumas pessoas achavam absurdo aquilo que o Jenner estava fazendo, de certa forma, quando a gente pensa nos métodos de pesquisa de hoje, realmente é um pouco absurdo, não existia comitê de ética naquela época, não existia ninguém que julgava se aquilo era ético ou não. Mas as pessoas tinham muito medo, né? Vocês percebem que no movimento as pessoas iam para a rua se manifestar e no movimento delas elas carregavam aqui essa vaca, né? Mostrando que as pessoas que se vacinassem, as pessoas que se submetessem ao que o Jenner estava querendo fazer, iriam se transformar em vaca. Então foi o primeiro grande mito após ter surgido o conceito de vacinação. E hoje, não por causa desse movimento anti-vacina dessas pessoas, né, que falavam da vaca, mas em homenagem à varíola bovina que esteve envolvida nessa pesquisa, daí deriva o termo vaccinia, né, que do latim é derivado de vaca. Então, até hoje a gente usa esse termo vacina em todas as línguas, é derivado do termo latim vaccinia. Então, fica aí essa curiosidade. Agora sim, eu vou falar do Pasteur, né, que 80 anos depois do Jenner também trabalhou numa grande vacina que foi um sucesso na época, que é a vacina antirrábica. Né? O Pasteur, ele baseado nessa também visão de que um vírus, né, ou um agente atenuado, enfraquecido, poderia prevenir de doenças mais graves, ele começou a inocular os vírus da raiva
tirava de cães raivosos e inoculava em coelhos. E depois esses coelhos, quando eles morriam de raiva, né? Obviamente a raiva é praticamente 100% fatal, é uma doença extremamente grave até os dias de hoje. Ele dissecava a medula desses coelhos, colocava a medula exposta ao ar livre, alguns outros componentes que ajudavam a secar essa medula, e ele macerava aquela medula, fazendo um macerado de algum agente que tinha ali, ele não sabia ao certo o que era, né? O vírus da raiva ainda não tinha sido isolado nessa época. E ele foi fazendo experimentos com animais, né, inoculando esse macerado desse vírus da raiva inativado em vários cães. O experimento ia ocorrendo apenas com cães, quando surgiu na casa do Pasteur uma criança também de 8 anos que tinha sido mordida por um cão raivoso. E o Pasteur falou: eu não posso deixar essa criança morrer. Ela já está evoluindo para a morte, né? Praticamente 100% de mortalidade, como eu disse. E então foi o primeiro humano no qual ele tentou inocular o macerado deles de medula dissecada de coelho. Esse garoto, ele sobreviveu à raiva, né? E o colega do Pasteur, ele pediu demissão nessa época, porque ele estava super contra tentar um experimento nessa criança, sendo que até então só tinham sido testados em animais. Né? Então, a partir daí, ele foi chamado de o anjo da inoculação, né? Esse é charge da época de um jornal francês, Don Quixote, e ele abriu, né? Essa é a primeira foto, mas ele abriu uma clínica de vacinação também, onde várias crianças, várias pessoas que tinham risco ou que tinham sido mordidas ou que trabalhavam com animais, se dirigiam para tomar a vacina da raiva. Então, vocês percebam aí que o início da descoberta da vacinação, o início desse ato de inoculação não era uma coisa tão ética, né? Como nos dias de hoje, mas o que eu disse foram coisas que, essa coragem que eles tiveram, né, de fazer esses experimentos que nunca tinham sido feitos antes, abriram, né, esse campo da vacinação, e essas duas vacinas foram apenas as primeiras. Então, mostro aqui essa linha do tempo, né, que tem bastante vacina, a letra está bem pequena, talvez vocês não consigam ver tudo, mas então em 1798, a primeira vacina é exatamente a da varíola. Em 1885, com intervalo aí de quase 100 anos entre elas, a vacina da raiva. E de lá para cá, várias vacinas, né? Praga, tifoide, tétano, tuberculose, pólio, cachumba, antrax. E até os dias de hoje, aqui na coluna de baixo, né? Próximo aí dos anos 2000, a gente teve aí vacina de zoster, HPV, pneumos conjugadas, né? Que surgem. é, Meningo B em 2013, dengue há poucos anos atrás, ebola e Covid aí que todos nós vivemos nessa pandemia, vivemos essa pandemia. Então, são inúmeras vacinas, as tecnologias hoje são muito mais modernas, né? Os estudos são muito mais éticos, e o ganho que a vacinação trouxe para a gente é indiscutível. Eu vou tentar mostrar um pouquinho desse ganho, né, na saúde pública, né, apenas para ilustrar. Então, a varíola foi a primeira que foi erradicada, né? Então, de todas as doenças infecciosas existentes no mundo, a única que a vacina conseguiu realmente erradicar é a varíola. Então, a gente vê aí nessa linha vermelha o coeficiente de doenças, né, coeficiente de incidência por 100 mil habitantes. Então, depois de uma campanha importante que teve na década de 70, esse coeficiente chegou a zero e hoje é considerado uma doença erradicada na América e em todo o mundo. Também a polio é um importante exemplo, né? Apesar de não ter sido erradicada, hoje a gente só tem dois países endêmicos no mundo, que é Afeganistão e Paquistão, fora esses dois países onde a polio se mantém, né? Devido a problemas, inclusive com vírus derivados de vacinas que circulam por lá em pouca quantidade, mas é um pouco difícil erradicar, e campanhas de vacinação também que são vistas com desconfiança pela população, né? Não sei se vocês se lembram, em um desses países, na época que foi pego Osama Bin Laden, e a forma que os Estados Unidos conseguiram se infiltrar, é, é, eu não me lembro agora se é Afeganistão ou Paquistão, mas conseguiu se infiltrar num desses países, foi com uma falsa campanha de vacinação de hepatite B,
Então, as equipes de saúde entravam nas casas onde eles achavam que estivesse Bin Laden e coletavam material genético das crianças, falando que aquilo ali era uma campanha de vacinação. Então, quando a população descobriu que era uma falsa campanha e que foi só para pegar o Bin Laden, então eles criaram uma resistência enorme à vacina nesses países e hoje é uma das barreiras que a polio encontra para ser erradicada totalmente do planeta, né? Mas nos outros lugares o vírus selvagem já foi erradicado. A gente vê aí que no Brasil, esse caso é do Brasil, esse gráfico é do Brasil, né? No começo dos anos 90 já não tinha mais, em 91 já tinha sido erradicado das Américas. Tétano em gestante, então a gente vê a linha em verde, é exatamente quando foi introduzida a vacina no calendário vacinal das gestantes, no pré-natal, para evitar que houvesse transmissão de tétano para o recém-nascido, e a linha em marrom é o número, né, o coeficiente de incidência desses casos de tétano em gestante. Então, é proporcional aí ao aumento da cobertura e a diminuição desse número de casos. Aqui a mesma coisa, também do tétano neonatal, que já foi eliminado das Américas. Rubéola e síndrome congênita, né? Então, a gente percebe que na gestante, por exemplo, um grupo específico que tem um atendimento específico, né? Por exemplo, toda gestante a gente espera que faça pré-natal, então são doenças mais fáceis de aumentar, de melhorar a cobertura vacinal, né? Tem pessoas que não comparecem nunca ao serviço de saúde, ou vez ou outra, ou só quando estão muito graves, então esses grupos que só aparecem de vez em quando é mais difícil de serem atingidos. Mas então, outro bom exemplo foi a rubéola, né? A síndrome congênita da rubéola, que foi eliminada das Américas também em 2015. Aqui é difteria também, né? Os últimos surtos foram aí no Maranhão, no começo dos anos 2010, mas depois a gente tem casos muito esporádicos, né? É, Isso aí é indiscutível. Olha, a linha azul, né? A gente vê que a cobertura vacinal, então a cobertura vacinal alta ali próxima dos 100%, é quando a gente começou a atingir a diminuição desses casos. As meningites também, tanto com hemófilos influenza e Neisseria meningitidis, quando foram introduzidas nos programas infantis. Esse é um outro exemplo que teve com o Dr. Éder, quando ele era chefe do programa de imunização aqui em São Paulo, ele mostrando a eficácia da vacina de rotavírus para hospitalização por diarreia em crianças. Então, essas hospitalizações caíram muito quando a cobertura vacinal aumentou, e a gente percebe que essa queda é maior ainda nos municípios menos desenvolvidos do estado de São Paulo, né? Então, quanto mais aquela criança vive numa condição precária, né, ou seja, mais exposta aos agentes infecciosos, menos hospitalização elas tiveram, assim, mais efeito a vacina teve também nessas campanhas de vacina de polio em São Paulo. Então, esses eram apenas alguns exemplos, né, que eu queria trazer para a gente começar a discutir um pouquinho o que são as vacinas. Eu espero que até esse ponto da aula todos já estejam de acordo que os efeitos que as vacinas tiveram para as doenças infecciosas são indiscutíveis. Né? Então, a definição de vacina é um produto biológico capaz de induzir uma resposta imune contra um determinado patógeno e que mimetiza, ou seja, imita, né? Tenta imitar uma resposta à infecção natural. Ela nem sempre consegue suprimir totalmente o patógeno, né? Mas ela tenta, com isso, suprimir, destruir ou inativar esse patógeno, fazer com que ele seja um pouco mais brando. Né? Precisa conter componentes que sejam semelhantes à doença oficial, né? Ela tenta imitar a doença, então ela precisa imitar em algum aspecto, né? Normalmente nas proteínas desse patógeno, para que o organismo responda àquela proteína achando que realmente é o patógeno oficial, né? Alguns tipos de vacinas que é o vírus vivo, o agente vivo enfraquecido, né? Como, por exemplo, se a gente pega desses experimentos que eu citei aí do Jenner, ele pegava o agente da varíola bovina vivo, ele não inativava aquele agente, né? Só que isso não é um bom exemplo, porque na verdade aquele era já um agente mais fraco do que o ideal, do que o oficial, né? Do que a varíola humana.
Mas a gente faz isso com alguns agentes, por exemplo, febre amarela. É o vírus da febre amarela, a vacina que a gente tem hoje disponível é o vírus da febre amarela atenuado. Ele não está morto, ele está atenuado. Né? Então, há a replicação do agente, ele está ali vivo, só que um pouco mais fraco. Então, ele consegue induzir uma resposta imune, porém, numa menor replicação. Né? Então, algumas vacinas precisam de várias doses para poder dar uma resposta igual à doença original, né? Eu coloco aqui essa ilustração para mostrar, para lembrar que ele está vivo, então a gente está vivo, mas um pouco zonzo ali, um pouco enfraquecido. Exemplos hoje que a gente tem dessas vacinas são BCG, rotavírus, que é uma vacina oral para criança, basicamente, a vacina oral de pólio, que foi retirada ano passado do calendário nacional, né? Hoje a gente só tem a vacina de pólio inativada, sarampo, cachumba e rubéola, varicela, febre amarela, que eu acabei de falar, e dengue. Algumas outras vacinas, elas são inativadas. O agente ele não está vivo, né? Então coloco aqui essa foto mostrando um vírus morto. Não tem replicação do agente, então, nesses casos. São necessárias múltiplas doses, às vezes mais do que as vacinas vivas. Algumas vacinas vivas, elas protegem com apenas uma dose. As inativadas, como elas não têm essa capacidade do agente vivo de replicar, em geral, são necessárias mais doses. E aqui eu coloco vários exemplos de várias técnicas que existem. Algumas são agente morto inteiro, simplesmente pega a bactéria e mata, como por exemplo coqueluche, a inativada da polio, a hepatite A. Algumas é o agente fragmentado, influenza, né? Muitos pacientes perguntam: eu posso pegar gripe quando eu tomo vacina de gripe? Não, não pode, né? A gente vai até discutir isso mais à frente. É o vírus não só morto, como fragmentado. É impossível que ele consiga causar alguma doença. Algumas vacinas, isso é interessante, são feitas de toxoides. Toxoides são as toxinas, né? São como se fossem toxinas produzidas pelo agente. Então, a de tétano e difteria, eles pegam a toxina do tétano e transformam em vacina, né? Não é o agente, não é o Clostridium tetani, a bactéria, é a toxina que ela produz. Algumas são de subunidade de proteína, como hepatite B e meningite. Existem as vacinas conjugadas com proteínas, que são polissacárides conjugados com pedacinhos de proteína. VLP, que é Virus Like Particle, esse nome aí do inglês, partículas semelhantes ao vírus, porém sem material genético. E a de vetor viral e RNA mensageiro, né, que é muito importante lembrar que são inativadas. Aqui, de novo, né, um esquema dessas vacinas. Estão lembrando que tem as vivas atenuadas e todas as outras plataformas vacinais que eu citei são consideradas inativadas. Eu vou falar alguns conceitos também, tá, pessoal? Então, adjuvante é uma substância que estimula, né, e aumenta a magnitude de duração da resposta imune. Várias substâncias são usadas para isso, né? Antigamente, o pessoal usava óleo de fígado de tubarão, de bacalhau, aquelas coisas. Eles descobriram que essas substâncias oleosas estimulavam o sistema imune, e é baseado nisso que colocou-se o esqualeno aí como um adjuvante. Isso era um adjuvante usado muito no passado. Hoje em dia são adjuvantes mais simples, né, que são produzidos com alguma substância, como por exemplo alumínio ou lipossomos, aí, agentes de cápsulas lipossômicas, que também são cápsulas com uma certa capacidade aí lipídica, né, tentando imitar o esqualeno. Todas essas substâncias, quando vocês ouvirem falar de adjuvante, são substâncias que ajudam a vacina a funcionar melhor, tá? E a resposta das vacinas não é a mesma para todos os tipos de pacientes. Eu acho que vocês ouviram falar isso muito na pandemia, né? Todos os brasileiros viraram um pouco especialistas em vacina na pandemia. Aí, mas para a gente tentar entender isso, né? Eu acho que vocês ouviram dizer, os idosos, tem que deixar os idosos isolados, eles estão correndo mais risco. Mesmo quando chegou a vacina, a gente ouvia falar isso. Porque, mesmo eles sendo vacinados, as vacinas nos idosos funcionam menos, né? São pessoas com um fenômeno que chama imunossenescência. O próprio organismo já começa a ter uma queda do sistema, sistema imune, né? As condições imunológicas começam a declinar com a idade. Então, os idosos, os imunocomprometidos por qualquer causa,
Crianças, nos primeiros meses de vida, elas recebem anticorpos maternos. Esses anticorpos, às vezes, enquanto eles estão sendo depurados ali, eles atrapalham também na resposta vacinal, tá? Então, esse slide mostra que tem agentes, como fala? Aspectos do hospedeiro, que diminuem a resposta imune, mas também aspectos das vacinas, né? Algumas vacinas estimulam alguns tipos determinados de resposta imune, né? Isso aqui é um pouco complicado, talvez para quem não seja da área médica, mas é só pensar. Algumas vacinas estimulam alguns tipos de linfócitos, né? No caso aqui eu mostro as vacinas de polissacáride, que é um termo usado para agentes da família ali dos carboidratos, né? Dos açúcares, estimulam linfócito do tipo B. O linfócito do tipo B, pessoal, é um linfócito que vai produzir anticorpos, que são esses soldadinhos aí que ajudam na proteção, né? Descobriu-se na década de 90, aventou-se até um prêmio Nobel para as pessoas que descobriram isso, que quando pegavam um polissacáride e conjugava, né, juntava com um pedacinho de proteína, mudava a direção da resposta imune no organismo. Então, eles provocavam não só a resposta de linfócitos B, esses que eu disse que vão produzir os anticorpos, como também linfócitos T, que vocês veem aí à esquerda no slide. E os linfócitos T, pessoal, eles são muito responsáveis por resposta imune de memória, né? Sem entrar dentro assim de muitos detalhes da imunologia, mas eu acho que saber isso já basta assim. O linfócito B é o anticorpo que vai produzir e vai funcionar enquanto ele estiver ali no sangue. Uma hora que ele sumir do sangue, não vai mais ter proteção. Já a resposta, né, de células T, o anticorpo pode até sumir do sangue, ele pode até sendo depurado ao longo do tempo, mas ele vai ter uma resposta de memória quando a gente entrar em contato de novo com a gente. Eu acho que se vocês entenderem isso já basta, e é o que fez surgirem várias vacinas conjugadas para ter essa memória imunológica ao longo da vida, tá? Aqui alguns conceitos, né? A gente tem vacinas que são combinadas, né? Em uma única injeção, a gente coloca vacinas contra diversos agentes. Não sei se vocês já ouviram falar de vacinas pentavalente ou hexavalente, né? Para as crianças, que seria exatamente isso, protege contra 5 ou 6 agentes. E isso é um grande ganho, né? Para a gente tentar diminuir o número de injeções em uma visita. Combinar antígenos, às vezes, pode diminuir a resposta imune. Então, isso tem que ser feito baseado em estudos, aprovação de agências sanitárias, né? Não é da cabeça de qualquer um, né? Então, às vezes, alguns alunos nos perguntam: ah, doutor, eu posso, para diminuir a injeção da criança, juntar na mesma seringa a vacina de hepatite B com a vacina de pólio separada? Não, não pode, né? Elas foram estudadas separadas, né? Se a gente quiser juntar essas vacinas, a gente pode aplicar outras vacinas, a pentavalente, por exemplo, que tem hepatite B e pólio, em determinada, hexavalente tem hepatite B e pólio, ou a pentavalente acelular, mas não juntar na mesma seringa da nossa cabeça, tá? É mais ou menos isso que a última frase quis dizer, então a gente tem que ter cuidado aí, porque pode alterar a resposta imune se a gente fizer da nossa cabeça. Administrar vacinas no mesmo dia é possível, diminui também a visita a serviço de saúde, né? Então, às vezes tem muitos pacientes que falam: ah, mas eu não vou morrer de receber 3 vacinas ao mesmo tempo. Não, não vai, né? E às vezes a gente até tenta, para otimizar, considerando que são pessoas que demoram a aparecer no serviço de saúde, a gente quer otimizar aquele momento ali, porque pode ser que ele não volte mais tão cedo, né? E a gente pode administrar vacinas inativadas juntas, com qualquer intervalo, e as vacinas de vírus vivo têm essa definição. Ou a gente aplica as duas juntas no mesmo dia, ou espera um mês de intervalo. Quando começa a montar uma resposta imune para uma vacina viva, se eu não apliquei a outra no mesmo dia, o ideal é esperar um mês para aplicar a outra, para não ter interferência, em montar essa resposta imune. Isso aí são coisas, imunológicas, eu acho que não é obrigação de ninguém saber, mas são curiosidades para vocês entenderem quando o médico recomenda esperar um mês, às vezes, né? Para não ter interferência na vacina que foi feita antes.
Isso aqui eu tento explicar um pouquinho para vocês o que é a resposta imune primária, né? O próprio nome já diz, a primeira resposta imune, esse primeiro morrinho aí que vocês estão vendo no slide, são os anticorpos aumentando após terem entrado em contato com a primeira dose da vacina. E já esses 2 segundos morrinhos, né, o azul e o vermelho, é uma resposta imune secundária. Quando vocês percebem que são morros de maior magnitude, né? Ou seja, o anticorpo atinge um nível maior, às vezes, quando a gente aplica uma segunda dose. E é por isso também para vocês entenderem que tem esquemas que são mais de uma dose. Do mesmo jeito que tem a resposta primária e a resposta secundária, existe a falha primária e a falha secundária. Falha primária infelizmente, não são todas as pessoas, 100% das pessoas que vão responder a uma dose de vacina. Como eu disse, tem vários aspectos e condições do próprio paciente, né, como imunossupressão, ou uma idade não muito adequada, ou genética. Então, às vezes, pode ter uma falha na primeira dose. Já você esse morro azul aqui é mostrando o anticorpo subindo das pessoas que responderam à primeira dose, e depois esses anticorpos começam a cair. Eles caem, 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 caem. Quando chega lá no fim, existe a possibilidade, né? Vocês olham aqui no fim do gráfico, esse círculo vermelho, o anticorpo caiu para um nível abaixo do limiar de proteção, ou seja, uma falha secundária. Até respondeu à primeira dose da vacina, ficou um tempo protegido acima dessa linha vermelha tracejada, mas depois de um tempo, essa vacina pode deixar de fazer efeito. E é por isso também para vocês entenderem que existem doses de reforços para algumas vacinas, tá? Aqui é tentando ilustrar essa questão da falha secundária. Então, por exemplo, a gente pega uma população aí de laranja, né? As pessoas que estão suscetíveis a um sarampo, por exemplo. Quando a gente vacina uma dose, 95% fica esse grupo em verde, protegido, e 5% tem a falha primária. Depois de um tempo, esse grupo verde lá desses 95% podem apresentando falhas secundárias, e aí, com o tempo, 10% podem ter falha secundária. Né? Então, só para ilustrar. Os efeitos indiretos da vacinação, pessoal, é questão que não é só a pessoa que recebe a vacina é que vai ficar protegida, né? Mas também todo o grupo ao redor acaba tendo um benefício, mesmo quem não quer se vacinar, quem não gosta de vacina, acaba sendo beneficiado. Porque se as pessoas ao redor deles se vacinarem, isso vai diminuir a circulação do vírus, né? Então, eu gosto muito desse gráfico, né, que é em vaca, né? Então, para quem não está enxergando, são várias vacas ali no slide, e uma vaca no meio delas está infectada, né? E nenhuma das vacas ao redor foi vacinada. Então, rapidamente, todas vão se infectar, né? A vaca do meio que estava vermelhinha, todas vão ficando vermelhinha. Uma ou outra podem até eventualmente conseguirem não se infectar, mas se for um vírus de alta transmissibilidade, todas vão se infectar. Esse slide foi cedido por uma professora do CDC em um congresso internacional que minha chefe foi, e a gente pediu esse slide, né? Porque é lindo, assim, mostra como que é importante mesmo a vacinação. Nesse segundo slide, olha para vocês verem, a vaquinha que estava doente transmitiu para outras 2 vaquinhas do lado, mas as que estavam vacinadas acabaram protegendo, olha, 4 vacas aqui. Então a gente percebe que 4 vacas com esse círculo verde acabaram se beneficiando da vacina sem elas nunca terem se vacinado, né? Porque o vírus não chegou a elas, né? Então, isso eu acho bem didático. E isso é o que a gente chama de proteção de rebanho. Então, a proteção de rebanho, a lógica é, com uma grande cobertura vacinal, o agente ele circula menos, diminuindo o risco de exposição e de adoecimento de todos. Então, isso vale tanto para quando não é 100% da parcela da população que queira se vacinar, quanto quando também não é 100% da população que pode se vacinar. Como eu disse, tem algumas vacinas que são vivas, atenuadas. Então, uma pessoa com câncer que é imunossuprimida, ela não pode receber essa vacina.
Então, eu coloco aqui essa figura, né, do círculo de proteção. O paciente no centro é o paciente imunossuprimido, por exemplo, que não pode se vacinar para a varicela, que é uma vacina contra catapora, né? Mas o ideal é que todos aqueles que convivam com esse paciente, se ele nunca teve catapora, nunca se vacinou, então o ideal é que todos os conviventes e contactantes recebam a vacina de varicela para não transmitir para esse paciente imunossuprimido, já que ele nem tem escolha, ele não pode se vacinar, né? Então, eu acho muito bonito assim, essa teoria da proteção de rebanho, porque todos se beneficiam, mesmo quem não acredita em vacinas, né? E as coberturas, falando em pessoas que não querem se vacinar, as coberturas vacinais tem momentos, né, que elas sobem, elas descem. Então, aqui eu mostro, né, períodos em que todas as vacinas elas aumentaram, tiveram uma maior cobertura vacinal aí da metade da década de 90 até a metade aí dos anos 2010, mais ou menos 2015, a gente começa a perceber uma queda, né, da vacinação para vários. Isso aqui são vacinas infantis, aqui vacinas de influenza, que também teve essa queda, em todos os grupos. Olha que coincidência, a gente vê que vários grupos de várias cores, crianças, gestantes, idosos, profissionais de saúde, a queda foi em todos, né? Um pouco menos nos profissionais de saúde. É, E isso pode ser perigoso por causa da proteção de rebanho que eu acabei de explicar. Olha, esse gráfico mostra a cobertura vacinal para a vacina de sarampo, e a gente percebe que essa queda importante aqui de 2018 para frente coincidiu com o ressurgimento de sarampo no Brasil. Né? O sarampo já era considerado eliminado, né, das Américas, mas começaram a chegar casos de viajantes, principalmente. Né? Então, muitos imigrantes, né, na fronteira com alguns países da América Latina. Teve casos de sarampo em pessoas que viajavam para a Europa, teve um caso de uma família que voltou da Disney. Então, pessoas que viajam trazem sarampo para o Brasil, e se encontrarem um bolsão, né, um grupo de não vacinados, acaba transmitindo para esse grupo. Né? E aí a gente chega nessa parte um pouco delicada, né, que é conversar um pouquinho de hesitação vacinal, mas a doutora Célia pediu que eu falasse com todos aqui, né, porque é uma coisa importante, existe, não tem como a gente negar que existe. Pode ser até que alguém que esteja nos ouvindo agora hesite um pouco, existem vários graus de hesitação, né, ela tem aumentado nos últimos 10 a 15 anos, e a OMS, ela fala que é uma das 10 principais ameaças à saúde global, essa hesitação vacinal, né? Quando as pessoas começam a desconfiar das vacinas, né? Isso compromete a cobertura vacinal, a proteção de rebanho, que eu expliquei, permitindo a reemergência de doenças que haviam sido controladas, como esse exemplo que eu dei aí do vírus do sarampo. Né? A gente está no momento de internet, mídias sociais, né? Então, essa facilidade que a informação circula, a desinformação também circula. Né? E do jeito que eu estou aqui tentando trazer argumentos científicos para todos vocês, tem outras pessoas talvez mais interessantes que eu, com coisas muito mais criativas que eu aí na internet, disseminando teorias muito mais criativas contra as vacinas. Né? Então, e é incrível a criatividade que o pessoal tem mesmo. Né? Então, com isso, a população que está no meio do caminho, ouvindo um lado e ouvindo o outro, às vezes fica perdida, né? Ninguém é especialista, né? Não estuda tanto assim e está ouvindo, tem acesso aos dois lados de informações, e isso cria desconfiança e dúvidas nessa população. Esse gráfico eu acho muito legal, que mostra que a hesitação vacinal não é uma coisa única, né? Então tem esse grupo que ainda bem é um grupo maior, né? Verde aí, que aceita totalmente a vacinação, né? Que brincar de graça até injeção na testa. Tem esse grupo em vermelho lá na pontinha, que é a recusa total, que é um grupo minoritário, mas que não aceita, não quer discutir, não quer conversar. E no meio do caminho entra o que a gente chama de hesitação vacinal, né? Então é um fenômeno que não é único, ele é complexo, ele depende do contexto, ele varia conforme a vacina, o local e ao longo do tempo também. Sobe, desce, isso não é uma coisa contínua, né? Então tem pessoas que aceitam as vacinas com algumas dúvidas, tem aquelas que só atrasam a vacina, tem as pessoas que recusam algumas vacinas, aceitam outras, e tem aquelas que recusam com algumas dúvidas, né? Então
Tem um grupo que dá para a gente tentar tirar dúvida, né? Eu falo, eu estou aberta a tirar dúvida. Quem quiser tirar dúvida, eu tiro todas as dúvidas possíveis. Não tem preguiça de sentar com o paciente e ficar 30 minutos conversando para tirar as dúvidas e convencê-lo de vacinar. Agora, o grupo que recusa totalmente e não está aberto a tirar dúvidas, não vale muito a pena a gente debater, né? É perda de energia. É, os motivos, vários são os motivos, né? O primeiro deles é a percepção de que as doenças desapareceram e de que não é mais necessário vacinar, né? A gente brinca lá no HC, né? Os meus chefes, mas é sério, assim, eu falo que a vacina, ela é vítima do próprio sucesso, né? As vacinas tiveram sucesso, que erradicaram doenças, diminuíram muito a circulação de outras, como eu mostrei nos primeiros slides. E isso diminui a percepção das pessoas. As pessoas não estão mais vendo ninguém internar por sarampo, não estão mais vendo, né? Não ouvem dizer ninguém mais internando de Covid, sendo que o hospital está lá cheio, né? Ainda, mas com pessoas mais frágeis. Então, as pessoas. Mas não está na mídia, não está na mídia mais falando de infecção de Covid, não está na mídia mais falando de catapora, né? Então, isso vai mudando a percepção e as pessoas vão sentindo que não é mais necessário vacinar. Isso era muito comum nos países desenvolvidos, né? Porque as coberturas vacinais são maiores, são países mais ricos, eles têm mais acesso à saúde caso eles tenham alguma doença, né? Mas também tem atingido países subdesenvolvidos agora. Outra causa é o medo dos eventos adversos, toxicidade das vacinas, algum componente, desconfiança das autoridades de saúde, do governo, da indústria farmacêutica, questões culturais, né? Tem pessoas, não, tem pessoas contra religiões que não permitem transfusão de sangue, por exemplo, outras não permitem receber vacinas. Medo de tomar várias vacinas ao mesmo tempo, tem pessoa que só topa tomar uma por vez, e isso vai atrasando o calendário. Estilo de vida mais natural, né? Aquelas pessoas que vivem no meio do mato, e aí com isso lá no mato não chega doença, não quero vacina. Pode ser medo de agulha, as fake news que eu já disse aí. E eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente viu nas vacinas de Covid, né? Pessoas que tiveram medo das novas tecnologias, da velocidade com que elas foram desenvolvidas. Tinham pessoas que eram contra a vacina dependendo do país que ela vinha, né? Então tem as mais diversas causas aí de recusas vacinais. Tem pessoas que às vezes, pacientes, né, que às vezes não recusam. Eles estão dispostos a vacinar, mas, por exemplo, o posto só funciona de 8 às 17. A mãe chega do trabalho às 18, só consegue levar a criança à noite, não tem babá, não tem ninguém ali que cuida de dia, a criança passa o dia na creche e ela não consegue horário para vacinar, né? Falta de produtos, né? Às vezes, mesmo que temporárias, a gente fala, volta semana que vem vai voltar essa vacina. A pessoa não quer voltar semana que vem, ela tirou aquele dia para vacinar. Um calendário complexo, né? Só no primeiro ano de vida, as criancinhas de 0 a 12 meses precisam de 8 visitas ao posto de saúde, então isso é difícil para os pais também de seguir. A população às vezes não sabe quais vacinas estão disponíveis, próprio desconhecimento da população e do profissional de saúde. Tem profissionais de saúde que não são treinados para informar, né? A mãe mostra o cartão de vacina e tem técnico, enfermeiro que olha e fala: não, tá tudo certo, isso aqui tá em dia, né? Então, às vezes faz a criança pular alguma vacina. Perda de oportunidade de vacinação. Deixa eu pensar um exemplo de. Quando ela vai, por exemplo, e fala: hoje eu vim, mas eu quero só uma, eu não quero mais nenhuma. Então a gente está deixando de fazer pelo menos mais 3 vacinas, né? Eu brinco que a gente tem 2 braços, 2 pernas, pelo menos 4 vacinas de cada vez poderiam ser feitas, caso tenha necessidade. E registro, né? Registro é um problema ainda. O Brasil está tentando resolver isso, da pandemia para cá tem melhorado um pouco, mas às vezes a gente não consegue checar nos registros todas as vacinas que as pessoas já tomaram. E isso causa uma certa confusão, né? Eu trouxe aqui esses dados da cobertura vacinal de 2022 e 2023. Eu acrescentei em amarelo a última cobertura vacinal. Eu chequei no site, essa é a última que tem de julho de 2025. Então, mostrando que apesar daquela queda que a gente teve, né, de 2018 até 2022, aí talvez influenciado pela pandemia também, que as pessoas tinham mais medo de sair de casa, não saíam para nada, muito menos para se vacinar. Mas
taxa de cobertura tem aumentado, né? A gente percebe que só para hepatite A teve uma queda aí de 2023 para 25, de 5%, mas todas as outras vacinas desse slide tiveram aumento da cobertura vacinal quando a gente compara 2025 com 2022, por exemplo. Então, isso é uma coisa boa, é uma coisa que eu trouxe aqui para mostrar que a gente tem que ficar vigilante, né? Então, quando as autoridades de saúde detectam queda na cobertura vacinal, as campanhas têm que ser mais assertivas, né? Atingir o público, novas estratégias vacinais, como, por exemplo, vacinação nas escolas, né? Várias estratégias aí para tentar aumentar a vacinação no trabalho, tem algumas empresas que fornecem algumas vacinas, mas então temos que estar sempre de olho na cobertura vacinal para que a gente não tenha reintrodução de agentes infecciosos, tá? E tem aqueles pacientes que têm contraindicação, né? Eu já mostrei lá aquela roda lá com o paciente oncológico, por exemplo, no meio, mas tem pacientes que realmente não podem mais tomar algumas vacinas, e isso é só um especialista bem preparado que vai saber avaliar. Né? Mas então tem pessoas que têm reação alérgica grave, a gente tem ambulatório de alergia com componentes vacinais no HC e a gente investiga todos os componentes, a gente tenta dessensibilizar caso essa alergia seja grave. E tem alguns casos que a gente chega à conclusão que não, essa vacina realmente não dá para esse paciente seguir o esquema, ele tem uma alergia muito grave. A gente pode tentar isso com uma outra plataforma, né? A gente via isso muito na Covid, que tinham várias plataformas. Aí a gente podia escolher, né, pera, uva, maçã. Mas tem outras que não. Tem outras vacinas que só tem uma plataforma, um tipo, e se tem uma alergia, infelizmente, não pode mais fazer. E vacinas vivas atenuadas, como eu disse, a imunodepressão grave, gravidez contraindica essas vacinas vivas, né? Que eu já falei os exemplos antes, só relembrando, então, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, né? Varicela e febre amarela. Algumas outras podem ter precauções, né? Condições que podem aumentar o risco de evento adverso, mas não contraindicam formalmente a vacina. Né? Então, às vezes, a paciente naquele momento está com uma febre muito importante, está com um mal-estar muito importante, então isso, às vezes, a gente evita vacinar para não confundir com os sintomas que o paciente já está tendo, mas acaba que quando a gente posterga essa vacinação para outra data, pode estar sendo uma oportunidade perdida, né? Então, sempre pesar os prós e contras. Esse é o Programa Nacional de Vacina do Brasil, é desde 1973 que ele é bem estabelecido. Antes disso, não é que não existissem vacinas, existem vacinas, existiam, só que elas não eram tão bem estipuladas, organizadas, né, com uma caderneta, com a regra de quais que tem que fazer. Então, hoje, esse calendário cresceu muito, né? Então, como eu disse, aí tem as 8 visitas da criança até os 12 meses de vida, depois tem reforços aos 15 meses, aos 4 anos, depois começa a diminuir um pouquinho, né? Esse tanto de vacina no primeiro ano de vida, gente, é porque a criança, ela nasceu ali sem nenhuma proteção, né? Ela ainda não entrou em contato com esses agentes infecciosos, então a mortalidade infantil no primeiro ano de vida é muito alta, né? Com as vacinas caiu bastante, né? Então o primeiro ano é o ano mais sensível, é o ano que a gente tenta vacinar para manter a criança viva, para que ela chegue viva aos 12 meses. A partir dos 12 meses é para diminuir chance de doenças graves, né? E as vacinas de adulto também, principalmente nos grupos mais vulneráveis. Mas os adultos também, os adultos que são saudáveis, têm algumas vacinas básicas que devem ser feitas, né? Então, a gente vê aí os adolescentes, tem reforço de vacina de meningite, HPV, idealmente antes que eles iniciem a vida sexual ativa, né? Para protegê-los, para que nem peguem HPV. Isso já tem estudos agora, né? Bem recentes, inclusive brasileiro, mostrando que tem diminuição de câncer mesmo, de colo de útero com a vacina de HPV, que foi introduzida em 2014, então agora, 11 anos depois, a gente está colhendo os frutos desses adolescentes que começaram a vacinar lá em 2014, e a vacina de dengue, que foi introduzida para adolescentes também no ano passado. Adultos, né, vocês que estão aí nos assistindo, o ideal é checar se já tem 3 doses de hepatite B. Febre amarela, atualmente é recomendada em todo o território brasileiro, desde aquele grande surto que a gente teve em 2018, né? Essa área do Sudeste que não tinha
o vírus da febre amarela agora tem, né? E ele está circulando, mas felizmente é só em área de mata. Então, quem só mora em São Paulo e não sai de São Paulo não tem risco, mas quem já vai para o litoral ou para a serra, ou para o interior de São Paulo já teria risco, então já tem indicação de vacinar, e é muito difícil hoje não ter esse deslocamento. Tríplice viral, 2 doses para aqueles que têm menos de 30 anos, pelo menos 1 dose para aqueles que têm mais de 30 anos. Influenza para todos os idosos, todos os anos, mas quem tiver condição também de se vacinar antes dos 60 anos também é válido. E Covid hoje é só para os grupos prioritários, né? Então a gente entende que virou uma endemia, não é mais uma pandemia. Então é como se fosse a influenza, né? Tá aí circulando, tá por todos os lados, mas na maioria das pessoas que já entraram em contato, agora os sintomas são mais brandos, mas a gente vê pacientes vulneráveis ainda em leitos de UTI, né? Gestantes, a gente tem que checar, além dessas que eu falei, a DTPA. Esse P é de pertussis, que é para proteger contra coqueluche também, para que os anticorpos intraútero passem para os recém-nascidos e esses recém-nascidos nasçam protegidos contra coqueluche, até que eles tenham idade para se vacinar, que seria aos 2 meses, né? É meio que o objetivo manter esses recém-nascidos aí vivos, para que eles consigam chegar aos 2 meses e tomar a dose deles, tá bom? Eu trabalho nos CRIs, né, que é um centro de referência para imunobiológicos especiais. São vacinas especiais para as condições especiais, né? Então aqui eu coloco alguns exemplos, né? Paciente que tem asplenia, ou seja, não tem o baço, ou se tem diabetes, se tem doença renal crônica, cardiopatia, hepatopatia, ou pacientes imunossuprimidos pelas diversas causas, seja câncer, uso de drogas imunossupressoras, HIV. Todos esses pacientes podem ser direcionados ao CRI, que eles têm indicação de mais vacinas do que essas que eu mostrei anteriormente, né? Então é legal vocês saberem que tem CRI tem 52 CRIs no Brasil, praticamente em todas as capitais. São Paulo é privilegiada, nós temos 3 CRIs, que é Hospital das Clínicas, Emílio Ribas e Unifesp. Tá? Então, caso vocês conheçam também alguns pacientes com essas condições, podem encaminhar para esses CRIs. Vacinas não disponíveis no SUS, né? Meningo B, herpes zoster, está tendo aí uma consulta pública, talvez seja introduzida no próximo ano. Pneumocócica 15 e 20 valente, que são as mais modernas, né? Acabaram de entrar nos últimos. Há 2 anos atrás entrou a pneumo 15 e no fim do ano passado a pneumo 20. Então, provavelmente uma dessas duas também vai ser incorporada no SUS em breve, mas por enquanto só em clínicas particulares. HPV contra 9 tipos, né? A que a gente tem no SUS é contra 4 tipos, mas que já é a vacina que mostrou diminuição de câncer em pelo menos 70% aí nos últimos 11 anos. E vírus sincicial respiratório também, que é super moderna, acabou de chegar agora no começo desse ano. Normalmente, essas vacinas são orientadas mais para pacientes com comorbidades, né? Mas a partir dos 50 anos, por exemplo, já está recomendada a vacina contra herpes zoster, já aumenta a chance de ter herpes zoster a partir de 50 anos. Para terminar, pessoal, eu vou fazer 3 perguntas, né, para abrir para vocês se sentirem menos tímidos aí para fazerem perguntas. Mas uma delas, né, a vacina de gripe causa gripe? Então já adianto que não, como eu mostrei na aula, o vírus da gripe ele está inativado e ele é fragmentado, né? Como eu brinco, ele é um vírus não só morto, como esquartejado. São pedacinhos de vírus da gripe ali que a gente coloca na vacina, não tem como causar gripe. Ela pode sim causar alguns sintomas nos primeiros dias, um pouquinho de febre, um pouquinho de dor no corpo. Aquilo é o sistema imune respondendo, mas as pessoas às vezes associam que é a gripe, a vacina que causou. E a questão da gripe é que ela circula também numa época muito específica do ano, ela circula no inverno. Então, quando a vacina está disponível, que é maio e junho, o vírus da gripe já começou a circular. Então, às vezes, é coincidente, a pessoa toma a vacina, já está com algum vírus ali respiratório incubado e manifesta sintomas depois de tosse, espirro, né, sintomas mais graves do que só essa febrezinha. E ali pode ser apenas uma coincidência, mas a vacina em si, o vírus vacinal não tem como causar.
Posso vacinar quando estou com febre? O ideal é não, é a gente aguardar esses sintomas melhorarem, porque pode confundir, né, os sintomas do que a pessoa está sentindo com o sintoma que a vacina pode causar. E aí a pessoa que já está com febre toma uma vacina que vai dar um pouquinho mais de febre, um pouquinho mais de dor no corpo, é, e isso só vai confundir, depois vai adiar. Às vezes a pessoa está desenvolvendo uma pneumonia, ela fica confiante de que aquilo, por exemplo, é só a vacina. Não, é só a vacina, não vou procurar o médico. Então, por essas confusões, principalmente de eventos adversos da vacina, a gente evita vacinar, tá? Quando a pessoa está com alguma febre, alguma infecção aguda. Por último, a vacina causa autismo? Não, pessoal. Então, esse estudo aqui, eu poderia ficar aqui horas contando histórias, né? Vocês já perceberam que eu gosto muito dessas histórias das vacinas. E tem uma história interessante do autismo, né? Isso foi no final da década de 90. Um cientista chamava Andrew Wakefield, ele era inglês também, né, várias coisas vindo aí da Inglaterra, tanto quem criou a vacina, né, o Jenner, quanto o Wakefield, que foi que espalhou essa notícia. Ele fez um estudo, né, mostrando que a vacina causava autismo, e esse estudo depois ele já foi retirado pela New England, já foi considerado fraude. O Wakefield ele perdeu a licença dele como médico na Inglaterra. Eles viram que as informações eram falsas no estudo. Ele tinha interesses econômicos por trás, né? Ele estava sendo patrocinado por advogados que queriam processar as grandes fabricantes de vacina, dizendo que aquelas crianças que as mães tinham contratado tinham tido por causa das vacinas. Então, ele foi patrocinado, ele ganhou o dinheiro dos advogados para poder fazer a pesquisa. E pior ainda, ele tinha já patenteado uma vacina de sarampo rival da vacina que estava em circulação. Então, era de interesse dele boicotar a vacina vigente para que ele conseguisse vender a dele. Né? E ele perdeu a licença. Um outro médico que trabalhou com ele na época ficou super deprimido também. Não sei se ele se sentiu enganado, o que foi. No fim, esse outro médico que trabalhou com Wakefield acabou tirando a própria vida. Então é isso. Isso é só mais uma das histórias. Como eu disse, eu poderia ficar aqui horas contando, mas eu vou abrir para vocês, com o intermédio do Jax. Muito obrigada, tá? Esses são os meus contatos. Doutora Amanda, muito obrigado por sua palestra, por sua manifestação. Doutora, nós vamos mandar a pergunta para o seu e-mail, pode? Porque tem Pro meu muitas e-mail. perguntas. Podemos Ah, para eu mandar? responder depois. Tudo bem. É, porque nós recebemos muitas Tá mesmo, e certo. não haverá tempo. E se responder só uma, os outros poderão ficar entristecidos. Então, aqui pela Secretaria de Saúde, nós Tá. queremos agradecer uma palestra que nós tivemos várias manifestações aqui no YouTube, aplaudindo a palestra, a Ai, iniciativa que da bom. palestra, a oportunidade da palestra. Então, acertamos. Que bom. Então, nós agradecemos a senhora. Para o encerramento aqui, antes de fazer o encerramento, eu gostaria de que a senhora fizesse suas considerações finais, doutora Amanda Lara. Tá, não, então, primeiro, desculpa que eu me estendi no tempo, eu me empolgo quando eu começo a falar de vacina, principalmente para uma turma aí de gente que não é da saúde, né? São poucas as oportunidades que a gente tem, né? Eu já falei uma vez para o pessoal da educação, numa escola, mas eu acho que falar assim para o TRT e para outros tribunais de São Paulo é uma chance da gente tentar espalhar, né, a sementinha aí da vacinação, que é um ato aí, né, de amor para proteger, e que tem perdido força, né, nos últimos anos, infelizmente. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. Não tenho medo das perguntas que vão vir, vou tentar responder uma por uma. Eu sei que tem pessoas que têm muitas dúvidas, e eu digo, enquanto tiver naquele espectro das pessoas que têm dúvidas, eu estou disposta a tirar todas. Né? Eu sei que tem as pessoas que não dá para a gente conversar, mas eu vou tentar tirar todas as dúvidas e estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Desembargadora Andréia, para o encerramento desse nosso evento. Doutora Amanda, em nome da EJODE, do nosso tribunal, agradecemos imensamente a sua participação nesse nosso
encontro em homenagem aqui ao Dia do Servidor Público. Foi muito importante o seu esclarecimento, todos os esclarecimentos, principalmente nesse momento em que está em voga, né, a hesitação vacinal, e é muito importante para todo mundo, para todos nós, que possamos preservar a saúde, não individualmente, mas também coletivamente. Então, agradecemos muito pelos seus esclarecimentos, pela sua participação, pela sua disponibilidade, e eu agradeço também a presença de todos. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Obrigado, Edson e Elisa. Tchau, Até a boa noite. próxima, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.